So again, I'm very happy to be here this evening with you. My lecture this evening is all about preparing ourselves and our students to be innovators in the 21st century. Então, novamente, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Minha palestra é sobre preparar inovadores do século XXI. Part one, the problem-solving process. Parte 1, o processo de resolução de problemas. Our world is definitely fast-paced and ever-changing. O nosso mundo é definitivamente acelerado e está sempre em mudança. The ability to think critically and solve problems creatively has become an increasingly valuable commodity. A capacidade de pensar de forma crítica e de resolver problemas de forma criativa se tornou um bem cada vez mais valioso. Using both critical and creative thinking skills makes it possible to navigate very complex challenges, adapt to new situations, and find innovative solutions. Usar competências críticas e criativas torna possível navegar problemas e desafios complexos, se adaptar a situações novas e encontrar soluções inovadoras. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Aristotle. É a marca de uma mente educada ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Aristóteles. Think about this from your student's perspective and also from your own. Someone exposes them or you to a new idea. Pense nisso sobre a perspectiva dos seus alunos e também da sua própria. Alguém expõe para eles ou para você uma ideia nova. Do they accept it as truth because it was said or written someplace? Eles aceitam como verdade porque foi dito ou escrito em algum lugar? Do you know others, even adult friends, who tend to either reject the idea, accept it blindly, or entertain the idea by exploring its strengths? Você conhece outras pessoas, até amigos adultos, que tendem a ou rejeitar a ideia, a aceitar cegamente, ou entreter a ideia explorando suas forças? Do your students or you test its merits and adopt it if the new thought works better than your prior thinking? Você ou os seus alunos, eles testam os méritos dessa ideia e adotam ela se o novo pensamento funciona melhor do que a forma que vocês estavam pensando antes? Should our students, as well as adults, learn to entertain a thought without accepting it? Deveriam os alunos e também os adultos aprenderem a entreter um pensamento sem aceitá-lo? Stories from Dr. Pat. Histórias da doutora Pat. Joanne was a middle school student in my gifted resource room class. Joanne era uma aluna de ensino fundamental na minha aula de alunos dotados, superdotados. She was an expert on US presidents. Ela era uma expert em presidentes dos Estados Unidos. Seriously, she knew everything from the details of their party and terms in office to the names of their wives and their children. De verdade, ela sabia tudo, desde os detalhes do partido e os detalhes dos escritórios, até os nomes das esposas e das crianças deles. She was a great critical thinker. Ela era uma ótima pensadora crítica. Joanne demonstrated three critical strategies. A Joanne demonstrou 3 estratégias críticas. Curiosity with regard to a wide range of issues, Curiosidade a respeito de uma grande variedade de situações. an interest that was intense to become and remain well informed, Um interesse intenso em ser e manter-se bem informada.
attentiveness to opportunities to use critical thinking, Atenção às oportunidades para utilizar o pensamento crítico. When I introduced the idea of experiencing an independent study, Joanne was ready with her topic. Quando eu introduzi a ideia de experimentar um estudo independente, a Joanne estava pronta, decidida com o tópico dela. Think for a moment. Can you guess what her topic was? Pensa um pouquinho, você consegue adivinhar qual era o tema que ela escolheu? Oops. Here's a clue. She already knew everything about US presidents. Aqui vai uma pista. Ela já sabia tudo sobre os presidentes dos Estados Unidos. You are correct if you thought she wanted to use US presidents as her independent study focus. Você está certo se você pensou que ela queria usar os presidentes dos Estados Unidos como foco do estudo independente dela. Joanne did not even want to entertain the idea of selecting another topic. A Joanne nem queria entreter a ideia de selecionar outro tema. So I asked her to review an independent study topic list and stop when she found a topic she knew nothing about. Então, eu pedi para ela rever uma lista de temas de estudos independentes e parar quando ela encontrasse um tema sobre o qual ela não soubesse nada. She stopped on the topic of biorhythms. Ela parou no tópico de biorritmos. Joanne then went to the library and found a book on biorhythms. Joanne, então, foi para a biblioteca e encontrou um livro sobre biorritmos. I instructed her to read just the first couple chapters and return to class to share what she'd found out about biorhythms. Eu a instruí a ler só os primeiros capítulos e voltar para a sala para compartilhar o que ela havia descoberto com os seus colegas sobre biorritmos. According to the theory of biorhythms, a person's life is influenced by rhythmic biological cycles. De acordo com a teoria de biorritmos, a vida de uma pessoa é influenciada por ciclos rítmicos biológicos. These cycles affect his or her ability in various domains, such as mental, physical, and emotional activity. Estes ciclos afetam a habilidade da pessoa em diversos domínios, tanto quanto mental, físico e emocional. I located a piece of software that claimed to generate biorhythms by entering the date you were interested in investigating, in addition to the birth date of the individual. Eu encontrei um programa que dizia ser capaz de gerar biorritmos quando você colocava a data que você queria investigar, em adição à data de nascimento do indivíduo que você queria analisar. I then asked Joanne to stretch her thinking about ways she could connect US presidents with biorhythms, and I literally crossed my fingers. Eu então pedi a Joanne para pensar em formas que ela poderia conectar os presidentes dos Estados Unidos com biorritmos e eu literalmente cruzei meus dedos. Joanne came back to class the next day and announced she would find out what John F. Kennedy's biorhythms were like on November 22nd, 1963. Joanne voltou para a aula no dia seguinte e anunciou que ela iria descobrir como estavam os biorritmos de John F. Kennedy no dia de 22 de novembro de 1963. That was the day he was assassinated. Esse foi o dia em que ele foi assassinado. I asked her what she thought his biorhythms would be like, and she explained, terrible. Eu perguntei a ela como ela pensava que os biorritmos dele estariam e ela disse, terríveis. Joanne then used the software to run her analysis and came to me in disbelief. A Joanne usou o programa para fazer a análise dela e voltou para mim desacreditada. She continued her research. Ela continuou a pesquisa dela. His biorhythms did not look as she expected. Os biorritmos dele não estavam da forma que ela esperava.
I had in mind she would analyze 9 other presidents. Eu tinha em mente que ela iria analisar outros 9 presidentes. But she had another idea and analyzed a total of 22 presidents. Mas ela teve outra ideia e ela analisou um total de 22 presidentes. Her conclusion? A conclusão dela: Biorhythms are nothing you should pay too much attention to. biorritmos não são nada que se deva prestar muita atenção. Joanne then returned the book she had checked out from the library after she read the rest of it. A Joanne então devolveu o livro que ela tinha pego emprestado da biblioteca e leu o resto dele. She was amazed that the book took a positive view of biorhythms. Ela estava surpreendida que o livro tinha uma visão positiva sobre biorritmos. She was realizing that not everything in print is true or in agreement with other research. Ela estava entendendo que nem tudo que está impresso é verdade ou de acordo com outras pesquisas. Her typically strong critical thinking skills had taken her on a trip. As habilidades dela de pensamento crítico levaram ela em uma jornada. That trip was through a creative independent study, and then it returned her to critical thinking. Essa jornada foi através de um estudo independente criativo, que a então fez retornar a seu pensamento crítico. Her critical thinking was much sharper than it had been before the study. E seu pensamento crítico agora estava muito mais afiado do que estava antes do estudo. One of the best things about teaching is keeping in touch with your students. Uma das melhores coisas sobre ensinar é manter contato com seus alunos. I have kept in touch with Joanne. Eu mantive contato com a Joanne, Joanne is now a pediatric surgeon. e a Joanne é hoje uma cirurgiã pediátrica. So again, Joanne started with critical thinking, applied creative thinking, and returned to critical thinking. Então, a Joanne começou com pensamento crítico, aplicou o pensamento criativo e voltou ao pensamento crítico. She knew that biorhythms were nothing to pay too much attention to. Ela sabia que os biorritmos não eram motivos para se prestar muita atenção. So how do we encourage students and adults to innovate? Então, como a gente encoraja alunos e adultos a inovarem? So educators are challenged to teach 21st century skills to our K-12 students. Os educadores são desafiados a ensinar habilidades do século XXI para os alunos do ensino médio e fundamental. So like we're driving through Starbucks, the coffee shop, Então, quando estamos dirigindo para um Starbucks, we have a chance to pay it forward by providing not a free coffee, but opportunities for our students to use and fall in love with the skills that will be needed for the 21st century. nós temos uma chance de pagar adiantado para providenciando não um café de graça, mas sim oportunidades para os nossos alunos para usarem autenticamente e se apaixonarem com as competências que vão ser precisadas muito antes do que a gente pensou 5 anos atrás. That list of skills is quite a list. A lista de competências é uma lista e tanto. Critical thinking, creativity, collaboration, Pensamento crítico, criatividade, colaboração, communication, information literacy, media literacy, comunicação, literacia da informação, literacia midiática, technology literacy, flexibility, leadership, alfabetização tecnológica, flexibilidade, liderança, initiative, productivity, social skills. iniciativa, produtividade, competências sociais. And then there is school, and then there's life. Temos a vida e temos a escola.
Innovation needs to be messy, Inovação precisa ser bagunçada, just like life. assim como a vida. So the first steps for innovation, Então, os primeiros passos para a inovação. you define it. Innovation is introducing something new. Você define o que é. Inovação é introduzir algo novo. You ask the question, can everyone innovate? Você faz a pergunta: pode todo mundo inovar? Being creative and innovating is like a muscle. You can get that into shape. Ser criativo e inovador é como um músculo. Você consegue treinar e deixá-lo em forma. The innovation muscle must be trained. O músculo da inovação precisa ser treinado. To do that, you have to identify and solve real problems. Para fazer isso, você precisa identificar e resolver problemas reais. Once you innovate, you have to test it. You have to know that it may not work the first time you test. Quando você inova, você precisa testar. E você precisa saber que talvez não funcione de primeira. That is okay if it doesn't work, because then you find out what does not work. E tá tudo bem se não funcionar, porque aí você descobre o que não funciona. Students and adults need to feel comfortable with failure. All of us need to model it. Alunos e adultos precisam se sentir confortáveis com falhar. E todos nós precisamos ser um modelo disso. Mindset design thinking for K-12 is I do, we do, you do. O mindset de design thinking para ensino fundamental e médio: eu faço, nós fazemos, você faz. We need to model for our students by demonstrating how design thinking works. Precisamos dar o exemplo aos nossos alunos, demonstrando como funciona o design thinking. We need to share how we feel about a new project, sharing our mistakes. Precisamos compartilhar como nos sentimos sobre um novo projeto, compartilhar os nossos erros. And we need to learn something new as a group. E precisamos aprender algo novo como um grupo. Remember, Lembre-se, being able to come up with a new idea means taking feedback in a positive way, giving feedback in a positive way, and then working on it again. It's what innovators do. ser capaz de conseguir uma ideia nova quer dizer receber feedback de uma forma positiva, dar feedback de uma forma positiva e então trabalhar nisso de novo. É isso que os inovadores fazem. National Kids Inventors Day is January 17th. O Dia Nacional do Inventor Infantil é em 17 de janeiro. Water skis, television earmuffs, the popsicle, what do they all have in common? All were invented by kids. Esquis aquáticos, televisão, protetores de ouvido, o picolé. O que é que eles têm em comum? Todos foram inventados por crianças. 500,000 children and teens invent gadgets and games every year. 500.000 crianças e adolescentes inventam dispositivos e jogos todos os anos. Their innovations make our lives easier and a lot more fun. As inovações delas fazem a nossa vida mais fácil e muito mais divertida. Kid Inventors Day is celebrated annually on January 17th. O Dia dos Inventores Infantis é celebrado anualmente nos Estados Unidos, dia 17 de janeiro. That's the birth anniversary of Benjamin Franklin, who invented the first swim flippers almost 300 years ago. He was only 12. É o aniversário de nascimento de Benjamin Franklin, que é quem inventou os primeiros pés de pato há quase 300 anos, quando ele tinha apenas 12 anos. Sometimes life gives us the opportunity to innovate,
like with Christina Daves. She broke her foot in 2010 and created a fashionable boot. Às vezes, a vida nos dá a oportunidade perfeita para inovar, como com o que aconteceu com a Christina Davis. Ela quebrou o pé dela em 2010 e criou uma bota fashion. She later, as an adult, created her own company, Castmetic Designs, to help people heal in style. Mais tarde, ela criou a própria empresa dela, Cast Magic Designs, para ajudar as pessoas a se curarem em estilo. Invention Convention Worldwide teaches students how they can solve problems through hands-on, real-world, project-based learning. A Convenção de Invenção Mundial ensina os alunos como eles podem resolver problemas através de aprendizado com a mão na massa, baseado no mundo real e baseado em projetos. Invention Convention in Ohio is an inclusive educational nonprofit organization. A Convenção de Invenção de Ohio é uma organização inclusiva, educacional e sem fins lucrativos. Invention Convention Ohio offers STEAM programming for K through 12 students, educators, and out-of-school programs across the state of Ohio. A Convenção de Invenção de Ohio oferece programas STEAM para alunos do ensino fundamental e médio, educadores e programas extracurriculares em todo o estado de Ohio. Invention Convention Worldwide A Convenção Mundial de Invenção is something that comes from the Henry Ford Museum in Michigan, in the United States. é algo que vem do Museu Henry Ford nos Estados Unidos. And this opportunity for inventing and finding a country who can be included is on this website that you see. E a oportunidade de encontrar um país que pode ser incluído está nesse site que está aqui. The video links for the programs mentioned will be available if you write my email address, and I've put that in the chat. Os links citados aqui vão estar disponíveis se vocês me escreverem no meu e-mail e eu também vou colocá-los no chat. Thank you very much. Muito obrigada. O tema que eu vou falar é sobre neurociência, dotados ou superdotados e talentosos, e o currículo. Como eles podem se articular? Inicialmente, a gente tem que pensar o que vem a ser, quais são as disciplinas que compõem a neurociência. E depois entender como é que o cérebro foi construído a partir dos seres unicelulares. Quer dizer, e nós somos o produto evolutivo de seres unicelulares até chegar aos primatas. E com isso foram se construindo os circuitos neuronais para extrair uma representação da realidade pelos órgãos sensoriais. Pela neuroplasticidade, há uma reorganização dos circuitos, melhorando, portanto, a memória e a inteligência fluida. Os seres humanos percebem, constroem e retêm somente pequena porção da realidade externa, do meio ambiente. A abstração e a criatividade levam ao conhecimento de várias áreas do saber humano. Então, nós temos que pensar em termos de neurofisiologia pela atividade das sinapses.
E à medida que essas sinapses são feitas, ah, desde a evolução da criança, do nascimento e a evolução dos primeiros anos, e tornam o mundo com maior significado. A genética e o ambiente, o córtex pré-frontal, né, logo atrás, geram habilidades mentais do cérebro, como os processos cognitivos, que são as funções executivas. Há uma forte contribuição do sono e o sonho, que contribui para a aprendizagem. Quer dizer, a pessoa encontra fatos novos e, à noite, o cérebro processa esses fatos, compara o que já existe armazenado e cria um significado. O currículo para as crianças e adolescentes, em suas implicações educacionais, deve privilegiar o formato de tipo espiral. Você trata o assunto mais simples, de baixo para cima, por exemplo, você trata sais, íons, até chegar sinapses e até chegar ao pensamento. Existem técnicas, estratégias técnicas que ajudam esse processo. Por exemplo, estudos de casos, mapa conceitual, desenhos, que uso muito em minhas pesquisas, e instrução programada, e games educacionais. Por exemplo, no caso do mundo, o mundo natural, você trabalhar com insetos, pássaros, planta e árvore. Portanto, a área do conhecimento que estuda o sistema nervoso, ele é composto principalmente das disciplinas de neurofisiologia, neuroanatomia, neuroendocrinologia, neurogenética, neurodesenvolvimento, neurociência cognitiva e neuropedagogia. Aí vem a pergunta, por que é importante conhecer como o cérebro foi construído? Construído, entre aspas. Como já disse antes, os circuitos do cérebro evoluíram para coletar uma representação razoável da realidade, na qual o cérebro pode se comportar de modo adaptativo e criativo. Essas funções executivas são habilidades mentais do cérebro humano e que envolvem processos cognitivos complexos. Essa flexibilidade é a capacidade de mudar de foco aberto a outras ideias e aprender com elas. Um processo de automotivação. Nós conhecemos inicialmente a representação de circuitos neuronais em animal experimental, especialmente camundongos, ratos, né? E mesmo a lula e mesmo minhocas. Nós conhecemos, então, como se forma essa circuitaria e como é que ela reage aos estímulos. E, com isso, foram adaptados as redes neuronais mais sofisticadas que provêm de animais, especialmente vertebrados e mamíferos, com numerosos repertórios funcionais. Então, a nossa capacidade cognitiva,
entre os termos de nossa capacidade cognitiva, nós incluímos o pensamento, o insight, a avaliação, abstração, escolha, criatividade, finalidade, planejamento, julgamento, introspecção, interesse, discriminação e reconhecimento que leva finalmente, ao conhecimento. Então, eu mencionei já mapas conceituais, ou também conhecido como mapas intuitivos, em que você faz uma distribuição do conhecimento e como esse conhecimento interage através de uma superfície, de um quadro, uma cartolina. O sistema nervoso, particularmente o cérebro, é um órgão com notável plasticidade, como já defini. Um sistema em contínua alteração estrutural. Eventualmente, para nós entendermos o funcionamento do cérebro, nós temos que entender, ter um bom conhecimento do como é que funciona o neurônio, qual é a base do neurônio. A circuitaria dos neurônios, como é que se liga neurônio a neurônios, vários tipos, dependendo de que parte da estrutura do neurônio, o corpo celular ou os dendritos, ou também a ligação dos neurônios cerebrais com os músculos, né? Descendo a informação pelos nervos espinhais e cranianos. Outro aspecto importante é nós entendermos que dependemos da disponibilidade de neurotransmissores. Então, conta muito o tipo de dieta que a pessoa tem. Então, por exemplo, os aminoácidos são os tijolos que vão formar, tijolos, entre aspas, as proteínas. Por exemplo, a colina. A colina é encontrada na lecitina da soja, na clara de ovos, no fígado, e que vai levar à formação do neurotransmissor acetilcolina dentro do corpo do neurônio. O triptofano é encontrado em carnes, na ricota, no leite e na carne de peru, que às vezes é meio desprezada. A serotonina, muito encontrada no chocolate, particularmente nos Estados Unidos, o Trader Joe, que fornece, e que leva, e posteriormente a tirosina, está na base da fenilalanina, e que, por sua vez, é encontrada nas nozes, castanha do Pará, por exemplo, carne de boi, carne de carneiro, coelho, peixes, marisco e linguiça, e vem formar os neurotransmissores dopamina, adrenalina e noradrenalina. Então, acima de tudo, o processo é eletroquímico. Quer dizer, a chegada de uma corrente iônica chega ao terminal do axônio e passa pela fenda sináptica, e do outro lado abre-se os canais iônicos e entra então sódio e potássio, ou entra sódio, sai potássio, e com isso a mensagem continua ao longo do sistema nervoso. A meta da psicologia ou neurociência cognitiva é descobrir estratégias educacionais informadas pela investigação, que possam ter relevância na educação de crianças, adolescentes e adultos, identificados como dotados ou superdotados e talentosos. Nos adultos, também nós temos que pensar, em termos de Brasil, que uma parte da população ainda é analfabeta. E embora existam alguns programas de voluntários,
Nós temos que aumentar esse trabalho voluntário para que essa população possa participar em sendo alfabetizada, possa disputar outros tipos de empregos e não fique só no sistema de carregar tijolo e varrer a rua. Na realidade, o educador deve reagir como se fosse um jardineiro, semeando ideias, fatos importantes e ajudando o aluno a pensar. Então, sempre fica a dúvida, em termos de sistema nervoso, o indivíduo com superdotação, será que usam mais circuitos do cérebro para o desempenho de uma tarefa? Será que usam menos áreas do cérebro para completar essa tarefa? E será que há maior densidade de neurônios, com maior número de conexões entre elas? Então, essas são áreas do conhecimento que ainda não temos uma resposta final. Ou que esses superdotados mostram ser mais reflexivos, intuitivos, frente a uma situação desconhecida. A outra pergunta que nós fazemos, uma grande interrogação sobre a genética e o ambiente, é se a dotação e a talentosidade estariam ligadas ao genótipo ou ao fenótipo. Mas os genes influenciam indiretamente o comportamento, ainda que poligênicos. Nem gene ou ambiente é um determinante isolado. Genética versus as experiências. O córtex pré-frontal, pelo desenvolvimento genético, leva à excelência da função executiva. Quais seriam, então, as situações em que nós podemos definir como os tipos em relação ao QI, ao prodígio seria o QI normal, e ao savant, um QI alterado. Por definição, as competências do adulto em área específica, antes dos 10 anos, se manifestam nas crianças prodígio. E no savant, esse talento excepcional, precoce na área específica, para áreas de cálculo, música e artes. Em termos de emoção, a criança prodígio tem problemas com ajuste emocional. E já a criança savant mostra modesta ou falta de emoção. Em termos de desenvolvimento, a criança prodígio fala, lê, fazem contas e em idade precoce. E já o savant mostra confiança no papel concreto e literal do pensamento e ação. Na cognição de alto nível, nós temos que a criança prodígio mostra compreensão e comunicação com uso de linguagem muito além dos seus pares da mesma idade. Então, ele é capaz de discutir sobre diferentes tipos de moeda e notas e moedas, né, em que passou o Brasil nos últimos anos, né, mudança de valores, mudança de moeda, mudança de moedas, né? E já a criança savant mostra um pensamento abstrato ou mínimo. Ele é meio repetitivo, é capaz de sempre repetir os nomes que estão em uma lista telefônica.
mas não sabe identificar se é um médico, um escritor, um dentista. Vamos falar, então, a respeito de situações em que nós poderemos oferecer em aulas no contraturno. Quem sabe são salas de aplicação de conhecimento que nem sempre pode ser apresentado na sala de aula, devido aos demais alunos, né? Então, um currículo que eu proponho e que acho que algumas escolas já aplicam, ou alguns centros aplicam, um currículo para crianças ou alunos dotados, superdotados e talentosos. Prover as crianças com várias tentativas similares aos assuntos que lhe permitam, pela repetição, consolidar os itens na memória, no formato de novas conexões neurais. Promover o pensamento integrado. Por exemplo, já fiz uma experiência com alunos do segundo grau, onde trabalhava itens que são comuns à bioquímica, biofísica, à biologia, química e física. Então, bioquifise, não é? Por exemplo, sais, eletricidade, modelos de circuitos não neuronais, circuitos físicos, e com isso ajudar o entendimento do funcionamento dos circuitos biológicos. Para pré-adolescentes, a minha proposta é criar práticas que envolvam o funcionamento do córtex pré-frontal, a função executiva. Por exemplo, trabalhar com labirinto, quebra-cabeça, puzzle grow, palavras cruzadas, mapa conceitual, mapa mental, resolução de casos, instrução programada e robótica, que é o assunto mais ou menos recente. Em resolução de casos, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos uma região que era, aqui, quem vai para São José dos Pinhais, uma região que era de cavas de areia, né? Milhares de anos atrás, as chuvas torrenciais lavaram as colinas que nós temos, Serra do Mar, que nós temos nas proximidades, e levaram essa areia que se depositou perto das margens do rio Iguaçu, um rio que nasce aqui perto de Curitiba, e que vai até lá, até Porto União, União da Vitória, até chegar em Itaipu, e depois vai até a Argentina e cai no Atlântico. Então, nessa região se formaram atualmente meio piscinas, né? Mas o fundo é cheio de tocos, madeiras e tal, e as pessoas da região iam lá com a bicicleta e alguns descuidados mergulhavam de cabeça nessa água. E o que aconteceu? Vários casos de pessoas que fizeram secção de medula, e aí não voltaram para a superfície, né? Algum amigo tentava lá, puxava, trazia para a margem, mas a pessoa já houve hemissecção, ele já estava paralisado, boa parte do corpo, né? Então, eu penso que as escolas podem criar casos dessa natureza. Estou dando um exemplo na área mais biomédica, né? Mas podem propor, por exemplo, insetos que são insetos praga ou peste para hortaliças, né? Afídeos, insetos que são problemas para árvores, né? E com isso, ou a plantação de trigo, centeio, e com isso a pessoa tem uma ideia muito concreta, ele não precisa
não tem que memorizar muita coisa, não tem que saber as coisas de cor, né? By heart. E sim, ele tem uma ideia de lógica a respeito, não é? Quando usar inseticidas numa plantação, não é? Outro aspecto é examinar a evolução do homem, né? Por exemplo, seguindo as pegadas do Neandertal. Na edição de novembro da Scientific American, tem um artigo amplo sobre Lucy, né? Não Lucy in the Sky with Diamonds, não, not this one. Lucy, não é? Então, há milhares de anos atrás, não é? É o nosso passado, não é? E casos a respeito sobre a célula, o funcionamento da célula. Pedir que as crianças, inicialmente, o que elas acham que seja uma célula? O que elas acham que seja um micróbio? Não é? Onde é que uma bactéria, onde é que ele age? Não é? O coração, como é que funciona o coração? Como é que funciona o rim? Né? Como é que funciona o corpo humano? O que gera o sono? Não é? Fiz trabalho com crianças em que eu perguntava, tomando um copo d'água, por onde essa água vai percorrer o seu corpo até ir para o exterior? E elas fizeram desenhos a respeito, não é? Então, eventualmente, a água, há muitos desenhos, entra pela boca e já sai direto, não passa pelo estômago, não passa pelo rim, não é? Então, não é que esteja errado, não é? É a primeira visão que a criança tem, que depois, a partir dos anos, né, de escola e desenhos e conversa com parentes que tiveram problemas renais, ela vai elaborando em cima daquele conhecimento que aparentemente era defeituoso. E essas seriam colocações que eu gostaria de falar, não é? E vejo que tem contribuições feitas pelo Dunbar, de 1996, o autor chamado Geek, JG, do ano 2000, Gift Education, e Geek também escreveu em 2009, JG, o Cérebro na Escola, The Brain at School, Educational Neuroscience in the Classroom, publicado pela Open University Press. Eu sou Fabiana Oliveira Koga, eu sou formada em música, a minha graduação é no instrumento piano e na educação musical, e fiz o meu mestrado, doutorado e agora findado pós-doutorado na área da aptidão e do talento. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. E também atuo, né, tenho desenvolvido um projeto em um município próximo à minha região, trabalhando o desenvolvimento musical, mas com esse enfoque na aptidão e no talento. Então, eu vou trazer um pouco da minha pesquisa até o momento, né, dos resultados, inclusive do que eu tenho aplicado nesse momento com essas crianças as quais estou tendo contato, aproximadamente 84 crianças, porque o município é pequeno, e o objetivo é colaborar para o enriquecimento delas e encaminhamentos, porque, infelizmente, até antes da minha entrada nesse trabalho, o município não apresentava nenhum dado no INEP de índice de criança talentosa. Então, eles desconheciam a temática, não é? E desconheciam esse trabalho que nós aqui estamos conversando hoje.
Então, mas são pessoas muito abertas e têm me dado essa oportunidade de dialogar com eles a respeito. Então, o principal objetivo que eu vim apresentar para vocês hoje é o instrumento de sondagem, que estamos falando de criatividade, de inovação e das oportunidades que a gente tem na vida de pensar algo diferente e até mesmo, inclusive, né, continuar estratégias já criadas, não é? E foi o meu caso, não é? Eu venho de uma inspiração muito grande de outros autores que me precederam, tanto fora quanto no Brasil, e eu fiz uma continuidade desse trabalho, desenvolvendo aí, criando um protocolo para o rastreamento da aptidão e do talento em música. E eu foquei exclusivamente o ambiente escolar, porque nós temos, vocês verão ao longo da minha fala, que uma dificuldade que é enfrentado aí na escola com relação às linguagens artísticas e com relação ao trabalho voltado para a aptidão e o talento. A escola hoje ela está mais preocupada com a defasagem, com o déficit, com aquilo que as crianças não conseguem, né? Mais ou menos tentam trabalhar na média. Só que isso não é suficiente. Nós sabemos que isso exclui estudantes, não é? Então, é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre essa visão para além do acadêmico. Eu tenho uma parceira de pesquisa, que é a professora Rosimeire de Araújo Rangni, da Universidade Federal de São Carlos. Nós trabalhamos juntas neste trabalho, ela me supervisionou, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Sem esse trabalho colaborativo, eu não teria conseguido. Então, eu sempre falo e reforço isso, a importância das parcerias, ninguém faz nada sozinho. E nós temos aí o grupo de pesquisa que nos ajuda a pensar bastante. Como eram muitas siglas, né? Eu trouxe o principal grupo que eu represento, que é o Grupo de Desenvolvimento para o Potencial Talentoso, mas nós temos o Grupo de Altas Capacidades com o Instituto Federal da Bahia, liderado pela professora Rosilene Domingues, e também faço parte do grupo Diferença, Desvio e Estigma, do professor Dr. Sadal Omote, da Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. Bom, os nossos estudos, e principalmente a minha pesquisa, partiu de evidências que já existiam, que colaborou para que eu fizesse uma reflexão e pensasse em hipóteses. Por que aquelas coisas aconteciam daquele jeito e não de outra forma, né? Então, foram essas inquietudes, essas dúvidas, essas preocupações, tanto com a área artística quanto com a área do talento, que me mobilizaram na pesquisa. E aí vem aquelas perguntas de sempre, né? Qual é o benefício de você encontrar uma pessoa talentosa? Para quê? Por quê? Não é? Não exclui mais? Será que vai incluir mais se eu identificar ou não? Como, né? Depois, como identificar, né? Se é um fenômeno tão amplo, se a pessoa pode apresentar tantas nuances, tantas diferenças, se as pessoas são únicas, não é? Como que a gente faz para identificar, não é? Como que a gente vai lidar com tantas coisas? E não é só isso. Quando a gente começa a estudar, começa a aparecer um monte de nome. Dotado, superdotado, talentoso, genial, prodígio. E aí vai uma infinidade e nós não sabemos o que fazer. Não é verdade? A legislação fala altas habilidades / superdotação em alguns documentos, em outros, altas habilidades ou superdotação, e assim por diante. É uma loucura, né? E nós percebemos também, quando a gente começa a aprofundar os estudos, percebemos que há uma certa escassez de estudos mais empíricos randomizados. Não é? Esse é um problema muito grande, porque a gente começa a perceber assim, qual é a fronteira para uma pessoa típica e uma pessoa talentosa?
Daí, se a gente pensar a dupla excepcionalidade ou a dupla condição, né, esses dois termos são correntes aí, piorou. Porque aí você fala qual que é a linha divisória das características trazidas pela deficiência e as características trazidas por uma aptidão, por um talento, não é? São dúvidas assim que vão mergulhando a gente, não é? E no meu caso específico, a desvalorização das linguagens artísticas, porque se a gente parar para pensar, identificar o talento em geral, o acadêmico, não é, que deveria ser mais fácil, se já é um desafio, imagine vocês na área artística. Né? Se você chegar para um gestor e falar para ele que você tem que identificar crianças talentosas em música, por exemplo, que é o meu caso, eles dão risada na cara da gente. Eles falam assim: mas para quê? O que isso vai fazer de diferente? Que diferença isso vai fazer para um país como o Brasil? Percebem que há pesos e medidas, há valores e supervalores e desvalorizações conforme o enfoque que a gente dá? Por exemplo, se eu falar, eu vou identificar um menino na área da robótica. Bom, a gente pode encontrar dificuldades, mas é muito mais difícil você falar, eu vou fazer um rastreamento para achar um cantor, não é? A maioria das pessoas vai falar, mas não é só cantar, não é só abrir a boca e pronto, não é? Precisa recurso do governo, precisa uma escola especializada. Então, todas essas mobilizações me fizeram pensar neste trabalho de pesquisa, não é? Desde lá do mestrado, mas na verdade começou muito cedo, não é? Eu via, tanto comigo aconteceu isso, quanto com os meus colegas, a dificuldade que a gente tem de estar diante de um professor adequado, que traz uma metodologia adequada, porque hoje no Brasil existe um descolamento entre a preparação musical, que é feita em escolas e projetos, com aquilo que está posto lá na USP, na Unicamp, na Federal aí de Curitiba em música. Dependendo do lugar que você estuda, você não chega lá. A defasagem musical é muito grande. Então, assim, como superar tudo isso, não é? Como melhorar isso para essa futura geração que vem vindo por aí? Então, essas indagações científicas mobilizaram essas duas pesquisas que eu coloquei aqui em rodapé, que estão publicadas, inclusive, para uma revista aí de Curitiba também. Nós temos a revista Orfeu, que publicou um dos nossos trabalhos, que eu vou falar mais à frente, mas nós temos a Art Research e a revista Teias, que traz um pouco dessas indagações que eu faço aqui no começo, que eu fiz no começo da minha pesquisa, e fui aí em busca da literatura para dialogar um pouco e tentar pensar sobre essas questões. Então, o que eu dizia dessas indagações, desses problemas de pesquisa, foram essas perguntas que eu estava falando para vocês, né? E aí os trabalhos que eu mencionei são esses que estão aqui embaixo, que partiram um pouco dessa perspectiva que eu apresento a vocês, que é essa perspectiva de você ter essas dúvidas, não é? E claro que longe de mim querer resolver alguma delas. A gente sabe que são perguntas de pesquisas que tem muito chão ainda para discussão, não é? Mas temos que nos mobilizar com essas oportunidades que a pesquisa nos proporciona. Para mostrar para vocês que existe uma lei, né, não só uma, mas várias oportunidades legais da música estar na escola, porque da área do talento nós sabemos, não é? Que existem legislações para isso, elas não são cumpridas, mas que elas existem, elas existem. Tem famílias, por exemplo, que estão se apoiando nisso para ajudar seus filhos, mas infelizmente não era o que nós gostaríamos, elas estão recorrendo ao judiciário para isso, né? Quando deveria a escola, a área da educação, já ter resolvido isso por ela mesma.
Então, nós temos a grande legislação nossa, que essa de 96 abarca, inclusive, as linguagens artísticas, não é? Nós temos aí, para abarcar o talento, uma orientação muito importante, que é a Política Nacional de Educação Especial. A Base Nacional Comum Curricular, ela traz muitas oportunidades no trabalho artístico, mas muitas oportunidades mesmo. Pelo menos na minha experiência aqui no estado de São Paulo, são poucas as localidades que, de fato, se movimentaram para colocar isso em prática. Ainda está muito assim, a passo de tartaruga, esse trabalho. E o ensino das linguagens artísticas é uma defasagem muito grande que a gente percebe, porque há uma supervalorização das áreas acadêmicas e as áreas artísticas e esportivas também pouco são ligadas. Então, isso é muito triste, porque nós sabemos que, pensando o desenvolvimento do cérebro, pensando o desenvolvimento infantil, do adolescente, são áreas que poderiam contribuir demais com a criatividade, com o desenvolvimento, não é? Quebrando um pouco essa inércia da mesmice escolar, não é? Poderia agregar outras oportunidades e possibilidades de ensino. Então, existe legislação, o que falta realmente é um trabalho ávido por parte dos gestores, principalmente, porque o professor, ele está lá na ponta, ele também precisa se movimentar, mas, com certeza, as secretarias, as diretorias de ensino precisam se mobilizar muito mais. A mobilização é ínfima, infelizmente, dessas pessoas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora? Passada essa fase mais da legislação, nós vamos pensar um pouco na parte dos conceitos. Não é? Como que eu posso mobilizar políticas, como que eu posso mobilizar professores, se eu nem sei como chamar esse fenômeno? Bom, longe de mim de querer traçar algum tipo de nomenclatura, né? Mas eu busquei na literatura conceitos que fossem fáceis de lidar, primeiro com os meus colegas músicos, com os artistas, e depois com os professores, de modo geral, e até mesmo as famílias. Nós temos que pensar que nem todos têm uma estrutura de conhecimento, assim, nem todos frequentaram um pós-doutorado, um doutorado na área, então nós temos que trazer conceitos para que as pessoas entendam sobre o que nós estamos falando. Então, no meu caso, eu fiz um fechamento entre autores que atuam na área musical, autores internacionais e nacionais, que me fizeram pensar sobre 4 perspectivas, né? O conceito de aptidão, o conceito de talento, o conceito de prodígio e de gênio. Por que esses termos? São os mais comuns em áreas artísticas e em áreas esportivas. Se você chegar para um músico e falar do superdotado, ele vai entender que você está falando do gênio. Existe aí um problema de tradução, do gift, giftedness, gifted, existe esse problema que ainda não está resolvido. Então, dentro da área da música, eu pensei, vou encontrar autores que trabalhem com a terminologia mais consagrada, para que eles possam entender sobre o que eu estou falando. E, pasme, deu certo. Quando eu utilizava o termo superdotado, os músicos não me entendiam, me criticavam pela identificação. Quando eu passei a falar sobre aptidão e talento, opa, eles entenderam. Porque faz sentido. Então, ou seja, a aptidão, algo mais interno, um potencial interno. Então, ou seja, são possibilidades que a pessoa tem interiores. Para quê? Para aprender, para criar, para compor, para dominar os recursos da área de domínio. E o talento seria aquele momento que a pessoa já internalizada na cultura consegue, com os elementos que ela tem potenciais de aptidão, pôr isso para fora e concretizar isso como um produto.
né? Seja uma obra de arte, seja uma canção, seja um projeto científico. Então, ela põe isso para fora e não é só isso, né? Ela domina muito rápido o conhecimento, quer dizer, uma inteligência muito acelerada, ela tem motivação, paixão, não é? Pela área. São pessoas que se doam integralmente ao conhecimento. E, no caso, vou fazer aqui uma divisão, o prodígio e o gênio, além deles serem casos mais raros, né, o prodígio é mais para criança, né? Então, quando nós vemos uma criança compondo, uma criança executando aí uma obra musical, do nível técnico, no nível técnico de um adulto, fazendo uma produção no nível de um adulto, nós estamos aí diante de um prodígio. E o gênio, de fato, é muito raro mesmo, porque ele vai dar uma contribuição mundial. Então, não é aquela pessoa que nós vamos encontrar aos montes, não é verdade? Não. Nós vamos encontrar em muito menor número, e são pessoas que marcam a história. Não só do país dela, claro que não, do mundo todo, porque realmente ela vai gerar um impacto profundo nisso. Então, quando eu chego a essas considerações de como eu vou chamar esse fenômeno, eu parto propriamente dito, porque eu vou mostrar aqui para vocês que é o desenvolvimento do rastreamento, né? Porque se eu não sei como chamar o fenômeno, como que eu vou saber que ferramentas eu uso para visualizá-lo? Não é verdade? Então, eu preciso saber não só o conceito, como as variantes deste conceito, o que envolve este conceito, o que estaria por trás deste conceito. E aí, eu utilizo um autor que é o professor Gerald McPherson, não somente ele, que é músico, mas também Joanne Haratonian, Dina Kirnaiskaya, são nomes russos, né? Porque eu me inspiro, né? Eu busco muito essas raízes desses autores russos, né? Então, o que o Gerald McPherson nos traz em termos de reflexão? Vejam, esse autor, o que ele me trouxe de reflexão? Ele trabalha junto com o professor François Gagné, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, conhecem, canadense. O Gerald McPherson, ao trabalhar junto com o François Gagné, o que ele traz para a música de contribuição, por ser músico, não é? Também. Que existem elementos que a pessoa traz geneticamente e elementos que serão desenvolvidos. Mas eu não posso pensar só no indivíduo, só na carga genética individual. Eu tenho que pensar que nós estamos falando de seres humanos. Nós, seres humanos, tivemos uma melhoria genética ao longo da história. Então, ou seja, o homem das cavernas, o período paleolítico, neolítico, não se produzia música do jeito que produz hoje. Não produzia literatura do jeito que produz hoje. O talento que nós enxergamos no Brasil não é o mesmo na China. Não é o mesmo nos Estados Unidos. Então, essas questões precisam ser consideradas. Muita gente coloca a genética, o inato, num bolo só. Não, você tem o fator filogenético, ontogenético, e aí quando ele entra no âmbito do desenvolvimento ambiental, você tem que pensar no sociogênico. Então, tudo isso junto forma uma engrenagem no desenvolvimento desse indivíduo que vai se destacar lá na frente e que nós vamos chamá-lo de pessoa talentosa. Não é? E aí, o que o Gary McPherson faz? Ele pega o modelo do Gagné e ele faz uma correlação com a área da música, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, ninguém nasce pianista, ninguém nasce compositor, ninguém nasce um atleta pronto, não é? Mas nós trazemos elementos de aptidão que, ao entrar em contato com o meio e com as oportunidades
e com tudo isso que vocês estão vendo aqui, motivação, a parte física, a parte psicológica, a interação social com as pessoas, tudo isso vai possibilitar que esse talento apareça, não é? Então, ou seja, nem todo mundo vai, nem todo mundo que ama a música, que é apaixonado por música, será talentoso, não é? Nós vamos encontrar esse fenômeno em algumas pessoas, em algumas circunstâncias da vida. E isso é um pensamento comum ao François Gagné, como também é comum ao professor Joseph Renzulli, né? Então, ou seja, precisamos considerar todas essas nuances quando trabalhamos com essas pessoas. E aí, gente, ao desafio, né? Quando você vai fazer um mapeamento, diante de um país com tanta desigualdade social, você tem vontade de ensinar música para todo mundo. Lógico, a educação musical deve ser para todos. Mas quando a gente pensa no talento, a gente precisa individualizar algumas crianças. Não é porque você não dá para você fazer todas as crianças se tornarem cantores líricos numa sala de aula ou violinistas, não é? Não é bem assim que funciona. As crianças têm desejos, têm sonhos, têm afinidades com as áreas. Então nós temos que ter esse cuidado quando a gente pensa em escola, não é? Então a educação musical, sim, ela é algo que deve ser dividido com todas as crianças, né? Já está tarde essa lei não ser colocada em prática. Mas quando você pensa no trabalho com talentosos, você precisa ter um olhar mais individual, porque senão você perde essa criança. Vocês estão conseguindo agora visualizar um triângulo aqui? Mudou a tela? Não mudou. Não estamos vendo o triângulo. A anterior vocês viram certinho. Sim. Ah, ok. Então, quando a gente pensa em tudo aquilo, né, nas questões genéticas, na questão histórica do ser humano e na questão individual desse sujeito, nós temos essa estrutura que a Dina Kirnaiskaya nos ajuda a pensar. O talento, ele tem muitas portas de entrada na música. Ele tem a vertente criativa, ele tem a vertente da performance, tem a vertente da parte da inteligência musical, etc. São muitas formas de manifestação dessa condição. E aí, como a gente fala de pesquisa, nós não podemos pegar todas as portas. Imagina que pretensão ter um instrumento que mensure tudo. Não dá. Então, eu precisava pensar que eu tinha uma realidade escolar. Escolas com pouco tempo, professores cheios de trabalho, currículo aqui, né, afogando eles e as crianças. Eu tinha que pensar nessa realidade. Então, eu decidi escolher a rota auditiva, e não foi por acaso. Já outros pesquisadores norte-americanos, russos, chineses, eles já trabalham assim, com a rota da percepção auditiva, porque você consegue trabalhar com a metodologia da psicofísica e da psicometria, que são o desenvolvimento de testes que você pode aplicar numa sala de aula toda. Né? Você pode trabalhar com 50, 100, 80 crianças nessas testagens, você consegue. Então, é claro que eu fiz por sala de aula, e essa rota auditiva consiste no quê? Né? Então, vejam bem, vou começar aqui pelo triângulo. Todos nós temos algum grau de percepção se não tivermos alguma deficiência, tá? Em geral, todas as pessoas são capazes de dizer se há diferenças ou não entre sons e batidas rítmicas. E aí essas diferenças vão se afunilando. Então, ou seja, quanto maior a aptidão, mais refinada é a percepção desse sujeito. Então, ou seja, quem tem aptidão ouve analiticamente, quer dizer, escuta o som e sabe as nuances dessa diferença, pode não saber nomear, né? Pode não ter
tido nenhum tipo de educação formal, mas ela sabe se está fora do tom, desafinou em algum lugar, saiu fora algum ritmo, ela vai conseguir perceber. E conforme vai se refinando essa percepção, essa pessoa consegue, vamos dizer assim, mesmo que o som não esteja presente, na cabeça dela, ela pode ter uma banda, uma orquestra tocando, ela pode inventar uma música mentalmente, sem precisar de instrumento, e ela vai conseguir. Bom, quantos de nós não encontramos ao longo da nossa vida pessoas que tocavam um instrumento musical sem nunca ter tido professor? Por que essas pessoas conseguem essa façanha? Porque por causa desse refinamento da percepção, né? Elas escutam e entendem. E não é só escutar e entender o som. Elas conseguem o quê? Utilizar esse recurso musical. Fabiana, e as pessoas com deficiência auditiva? Você teve na sua pesquisa? Tive. Porque escutar não é só com o ouvido. Você pode perceber a música, aliás, a música é percebida com o corpo todo. Então, aí vem as adaptações que a gente providenciou para que todos pudessem participar. Não é? Então, em linhas gerais, a Kirnaiskaya nos traz o quê? Que o talento, onde que estaria essa percepção, essa sensorialidade, não é? Ela estaria dentro do escopo da inteligência, não é? Somado com a motivação, somado com a criatividade, formaria o quê? O talento. Então, para esta autora, o talento teria esta estrutura, tá? Então, eu parti desse pressuposto para desenvolver o protocolo, tá? Porque realmente, assim, a gente sabe que precisa fazer recortes, né? Não dá para usar todas as portas de entrada. E eu tinha o quê? Uma realidade escolar, como eu disse para vocês, de professores com pouquíssimo tempo, não é? E eu tinha que fazer algo que de fato funcionasse dentro da realidade escolar, não é? E assim, funcionasse para professores, no caso de música, porque não são todos os pedagogos que estão dispostos a trabalhar com esse instrumento, mas há pedagogos com formação musical. Esses aí estão fazendo uso do instrumento e está dando certo, graças a Deus, o feedback que eu tenho tido, não é? Porém, eu vou mostrar aqui para vocês as duas publicações derivadas deste trabalho, para que vocês possam conhecer um pouco deste material. Eles estão disponíveis, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês conseguem visualizar? Eu vou aumentar, tá bom? Dois livros. Um está pela editora da Unesp, ele se chama Protocolo para Screening de Habilidades Musicais, e o outro pela editora Juruá, Precocidade e Superdotação Musical. Vocês vão dar risada, né? Nossa, olha lá, Fabiana falando do talento e usou superdotação. Foi no mestrado, né? Tem já um tempo, né? A ciência vai mudando, né? A teoria não pode ser uma camisa de força para ninguém. Ela tem que nos inspirar e nos ajudar a olhar a realidade. Então, se eu tiver que mudar 1000 vezes de autor, de termo, estamos aí. O objetivo é avançar e tentar buscar elementos que façam sentido. Então, nesse livro verdinho, ele é mais de avaliação. O protocolo para screening, ele é de identificação. Então, eu faço uma diferença entre a identificação e a avaliação. A identificação, ela pode ser feita por qualquer professor, mas a avaliação não. Ela precisa ser feita por um músico. E, preferencialmente, com formação na área do talento. Não é? Porque não é fácil chegada ao momento da avaliação. Ela é longitudinal, aí sim,
Nós vamos olhar o grau de motivação e interesse dessa criança, criatividade, né? A aprendizagem acelerada. Vamos olhar outros elementos que compõem o talento. Então, ou seja, Fabiana, dá para afirmar que a criança tem talento com o protocolo? Não. A identificação, gente, não afirma nada. Ela levanta hipóteses. É só na avaliação longitudinal que você consegue ter um norte a respeito do sujeito. Agora eu já falo para vocês uma coisa. Chegar à conclusão que uma criança tem talento não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Muita gente fala, avaliou, descobriu que tem talento, ufa, acabaram-se os problemas. Não. Você apenas começou a andar de novo. Né? Então, ou seja, a avaliação, ela é o ponto de partida para esse desenvolvimento do sujeito que vai ser pela vida toda. O fato de alguém ser identificado com talento não significa que essa pessoa vai persistir nessa área para o resto da vida, e tampouco vai ser garantia de que essa pessoa não vá se descobrir em outras áreas de interesse. Eu tenho avaliado adultos, inclusive uma moça que ela tem 3 profissões. Ela é bailarina, cantora, profissional. Trabalha como cantora, como bailarina, formação pelo Bolshoi. Vocês sabem que não é fácil. E é médica, né? 3º ano de medicina da USP. Então, ou seja, né? Como pode? No Rio Grande do Sul tem o professor Ney Fialkov, da Federal do Rio Grande do Sul, que ele é pianista e cardiologista. Exerce as 2 profissões. Então, assim, temos vários casos desse, né? Então, ou seja, quem tem talento pode transitar em outras áreas, não é? Não é uma camisa de força, não é uma coisa, assim, única. As pessoas são muito diferentes. O que eu considero importante nesse trabalho que eu tento fazer? É trazer para a pessoa reflexões, porque, na minha concepção, quando você se autoconhece, quando você descobre suas aptidões e o seu talento, você é capaz de fazer escolhas mais conscientes sobre você. Você é capaz de discernir melhor o seu futuro. Você não fica preso a ideias que pode ser que sejam reais. Você consegue ter uma visão mais objetiva. Isso que eu estou falando tenho conseguido constatar com essas pessoas que eu tenho participado da avaliação. São vários adultos, eu já avaliei bastante adultos, e a gente chegou à conclusão que eles eram realizados nessas profissões todas, não é? Não se sobrecarregavam, bem-sucedidos, mas também existiu aqueles que estavam perdidos mesmo, né? Que tinha 3, 4, 5 atividades na sua vida e que não sabiam o que fazer com tudo aquilo, né? Então, também existem essas pessoas. Por exemplo, um compositor que eu conheci da Unesp de São Paulo, que ele não foi receber o prêmio Shell, que é um prêmio grande de música no Brasil, vocês sabem, porque ele não se achava bom o suficiente, ele entrou em 5 doutorados estaduais e federais e não ficou em nenhum, aí no 6º agora que ele está terminando. Então, assim, existem essas pessoas mais caóticas, mas a avaliação, ela é bastante importante, não é? E eu friso aqui para vocês, isso não é só na área da música. A avaliação, ela precisa ser conduzida por especialistas, e não um só, mas um grupo de especialistas em colaboração, com a finalidade de chegar a uma conclusão a respeito daquela pessoa. Né? Não é que você vai alcançar uma certeza de jeito nenhum, mas você precisa dar para aquela pessoa um feedback preciso e objetivo. Né? Ela não pode passar a vida inteira respondendo questionários e escalas, porque não há tempo para isso. Ela precisa desenvolver e tirar o máximo de proveito da aptidão e do talento que ela tem. Tá? Então, caminhando para uma parte mais final, né? Desculpa se eu me estendi bastante com vocês.
Vou mostrar então a aplicação do protocolo, para que vocês vejam as diferentes populações que eu apliquei. Então, essa pesquisa foi desenvolvida desde escolas indígenas até uma escola no México que participou. A escola indígena, por quê, Fabiana? Porque são escolas ricas da cultura musical, né? Eles são muito musicais, os povos indígenas. E a escola do México, ela foi escolhida por quê? É uma escola para crianças talentosas, avaliadas. Então, são crianças que já foram avaliadas em diferentes áreas do saber. Então, aí elas vão para essa escola para ter um trabalho de enriquecimento com os seus pares. É como se fosse uma escola especial, que no Brasil é proibido, né? Nós não temos legislação para isso. E escolas particulares, não é? Aqui embaixo a escola indígena, aqui é uma criança, aqui são dois momentos com crianças com deficiência, então crianças com paralisia cerebral participaram, claro que leve, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, elas participaram. Inclusive, eu coloquei em destaque aqui, porque foram crianças que se sobressaíram, né, no PSHM, crianças com deficiência que se sobressaíram. E existe o formato impresso desse material, com áudio, e o formato de plataforma de aplicação, né? Que nesse momento nós estamos trabalhando para a publicação e a divulgação gratuita desse material. Tá? Nosso objetivo, enquanto utilização aí de uma bolsa estadual de pesquisa, e o nosso compromisso de grupo de pesquisa sempre é divulgar o nosso material gratuitamente às escolas. E é restrito a escolas e instituições que trabalham com o talento, principalmente em música, ok? Então, quer dizer, se os pais quiserem realizar, não vão poder, né? Realmente a gente garantiu que fosse o SET escolar mesmo, né? Para ter esse controle educacional. Então, por fim, os resultados até o momento que nós temos, eles mostram que a aplicação foi bem sucedida, né, desse instrumento. A gente também tem percebido, e a gente tem já publicações a respeito, e tem outras a caminho, né, que estão sendo elaboradas, que a usabilidade foi ótima para as escolas, principalmente a versão virtual, porque a tabulação é automática, quer dizer, o professor já aplica e automaticamente as crianças já têm ali o resultado. Esse instrumento, ele é um conjunto, tá, de escalas, questionários, que a gente converge os resultados. Então, ele vai desde um questionário para a família, como entrevista, como a escala para o professor geral, né, o professor pedagogo, o professor especialista. Então, tem várias escalas, e a própria criança também tem o teste e os questionários que ela responde, também tem uma entrevista tipo anamnese que é feito com ela. Então, existem várias possibilidades de conversão de resultados, e analisando essas evidências psicométricas, nós observamos que há consistência. Claro que isso vai continuar, né? Um teste não se constrói assim, leva-se muitos anos, adaptações, adequações serão necessárias ao longo do tempo. A música brasileira é muito versátil, então nós também temos que acompanhar essa evolução, mas até o momento ele tem se mostrado bastante eficaz. Então, vou colocar aqui para vocês a carinha mais ou menos do manual, que ele ainda está sendo produzido, mas em breve será essa publicação aí que vocês poderão contar
com esse material. Ele também tem tradução para o espanhol e para o inglês, tá? Porque nós temos aqui no estado de São Paulo, como vocês também têm aí no estado de vocês, as escolas bilíngues, né? Então, nós também temos aqui, então ele tem esse material traduzido, e no caso das escolas indígenas, foi aberta a possibilidade, a oportunidade deles fazerem a tradução no dialeto, nas nuances locais, tá? Então, realmente, deu certo isso, quando foi aplicado na testagem do projeto, né? Bom, e o que fazer depois de tudo isso? Fabiana descobre aí a criança, tal, o que que faz depois de tudo isso? É a parte que eu falo que é a mais difícil, não é? Você começa na escola, mas você não termina lá. Como eu disse para vocês, o compromisso da escola é trabalhar a dimensão humana da criança em termos de educação musical. Mas quando você pensa no talento, você precisa pensar num planejamento individual e também coletivo. Então, quer dizer, essa criança vai continuar lá na escola. Você descobre o menino no violino, ou a menina no piano, ou na guitarra. Ela vai ter que fazer aulas individuais ali, momentos individuais com o professor, mas ela continua na escola. Então, precisa ter um planejamento, pensando o currículo para ele, adaptado com suplementação, assim como também na área musical. Infelizmente, no Brasil, nós não temos o sistema que tem na Rússia. Tem na Rússia, agora eu não sei como é que está em Cuba esse procedimento, mas lá existem as escolas. Eu sou da área musical. Em Cuba e na Rússia, se você estuda, e na China também é assim, se eu não me engano, você vai estudar na escola de artes, e lá você vai ter matemática, história, geografia na escola de artes. Então, eu não vou para uma escola regular básica, eu vou para a escola de artes, e lá o meu currículo, no período da manhã, é escola. Eu estou lá na aula de história, e daí eu saio para a aula de percepção musical. Aí depois eu vou para a aula de matemática. E depois eu saio da aula de matemática, eu vou para a aula de piano. A Juilliard School é assim, estou me recordando agora. Ela tem esse plano. Então a pessoa se forma ali naquela escola. Ela não vai para uma escola fora do centro de treinamento. Entendeu? Então, nós aqui não. Tanto no esporte quanto na música, você tem que pagar a parte, tem que investir a parte. Inclusive, em Curitiba, existe uma professora maravilhosa de música, a professora Olga Kuhn. Uma formação absurda do Conservatório Tchaikovsky. Vários alunos dela, brasileiros, tiveram a sorte de entrar no Tchaikovsky de Moscou por causa dela. Se vocês conhecerem ela por aí, um dia conversem com ela sobre o sistema russo de música. Vocês vão se desmaiar de ver como que é estruturado, não é? Enfim. Outra coisa muito importante, uma pessoa com talento em música precisa do quê? Do músico profissional, trabalhando com ela. Então tem que ser uma pessoa que entende mesmo do assunto. E dependendo, não pode ser um músico geral, tem que ser um músico específico. Ora, se a criança quer composição, não é todo professor de música que trabalha com composição. Se é violino, não é todo professor que trabalha com violino. Então, precisa direcionar para o profissional especialista. O trabalho colaborativo é muito importante. Quando a gente não tem uma legislação local que abarque isso ali na cidade, na escola, no município, as parcerias são assim o que salvam nessas horas. Sempre metodologias dinâmicas. Eu acho que todo mundo que trabalha com talento concorda, né? Precisa ser dinâmico. E tem que partir da criança. Nós estamos acostumados com uma educação que o professor comanda o que deve ser feito. Na verdade, o professor é o mediador, né? Nada além disso. Quem diz para onde vai é a criança. A gente faz o quê? Uma articulação com aquilo que ela precisa, sem perder de vista o que de fato ela quer, não é? E o interesse do indivíduo, ele é tudo nesse processo.
né? Pode ver, quando eles ficam desestimulados, é porque o interesse deles de fato, não está sendo atendido. Bom, aqui eu deixo para vocês um pouco desse meu estudo. Então, a identificação do talento, não só na música, mas em qualquer área, ela tem a finalidade de fazer o quê? Trazer para a pessoa realização, né? Quando a gente ama o que fazemos, fazemos bem, né? Levantamos de manhã com todo entusiasmo. Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que estão descontentes com aquilo que elas construíram até o momento. Essa frase eu nunca esqueci, que o professor Renzulli sempre fala, né? O que fazemos bem, fazemos porque amamos. E é verdade. Então, quando você sabe o talento que você tem, você descobre na sua vida um sentido, algo que vale a pena você lutar, você desenvolver, e as dificuldades virão, mas você consegue superar porque você realmente sabe que é aquilo que você quer fazer mesmo. Então, o objetivo de tudo isso que eu, o meu grupo de pesquisa e todos estamos nos esforçando em fazer é ajudar essas pessoas a encontrarem realização pessoal, profissional e um sentido para suas vidas. Conseguindo isso já está bom. Então, tomara que até o momento eu tenha conseguido com algumas dessas crianças que passaram pela pesquisa. E outras virão. E tomara que eu também consiga continuar fazendo tudo isso, tá bom? Obrigada a vocês.